pessoal, tudo bem? Tô aqui para fazer uma breve revisão com vocês dos conteúdos para a nossa primeira prova, primeiro simulado FTD deste ano, que vai acontecer no próximo dia 10 de maio, certo? Esse simulado contará com 30 questões de linguagem. Essas 30 questões de linguagem, mais a metade delas são do nosso componente de língua portuguesa. Então, assim, para resolver essas 30 questões, para resolver, aliás, essas 15 questões de língua portuguesa, a gente vai precisar e fazer uma revisão não só dos conteúdos adquiridos este ano, nos capítulos 13, 14 e 15, mas também de alguns conteúdos adquiridos, alguns conhecimentos adquiridos do ano passado, tá? Então, assim, sobretudo, começando primeiramente com a noção de gênero sexual, tá? Uma noção que envolve e está presente em todas as nossas apostilas e as nossas aulas. Que noção é essa? A noção, o que é a noção de gênero sexual? A noção de que um gênero tem um propósito comunicativo, certo? A noção de que um gênero tem mais ou menos uma estrutura fixa, a noção de que um texto, ele pertence a um determinado contexto, certo? Pensa lá comigo, quando a gente viu lá a notícia no capítulo 13, 14, a notícia, ela pertence a um contexto que é um contexto jornalístico. Ela tem uma estrutura que é própria dela, certo? Uma estrutura que a gente chama de semelhante a uma pirâmide invertida, certo? Qual é o propósito comunicativo? O propósito comunicativo dessa notícia é informar, certo? Por isso ela vai fazer uso de uma linguagem que é objetiva, uma linguagem que é mais direta, certo? Isso é a noção de gênero sexual, tá? Essa noção de gênero, essas características de determinados gêneros precisam ser revistas. Que gêneros são esses? Além da notícia, alguns gêneros que a gente já viu este ano. Por exemplo, o gênero relato no capítulo 13. Tá? Do ano passado, quais gêneros que precisam ser revistos? Gêneros que são muito comuns e recorrentes, não só nas provas de língua portuguesa, mas também gêneros recorrentes no nosso cotidiano, tá? Por exemplo, crônica, conto, tirinha, charge, anúncio publicitário, reportagem, são gêneros que precisam ser revistos as suas estruturas e características, certo? Então, assim, a reportagem, por exemplo, uma linguagem mais objetiva, marcas de impessoalidade, certo? Mas que se difere um pouquinho, por exemplo, da notícia, porque se pretende um desenvolvimento, um aprofundamento maior sobre o conteúdo, sobre o assunto tratado, certo? Para além disso, o que a gente precisa pensar? Algumas questões sobre variação linguística, tá, pessoal? Variação linguística é um conhecimento adquirido desde o ano passado, nas primeiras apostilas, tá? Mas que também, neste ano, no capítulo 13, por exemplo, a gente desenvolveu e trabalhou, tá? Que é a noção de variação linguística. Então, quando a gente pensa na língua portuguesa, a língua portuguesa é composta de variantes linguísticas, desde a norma culta, o registro informal, as variantes regionais, as variantes históricas, certo? Até as variantes que a gente chama de virtuais, que são aquelas variantes, por exemplo, internetês, tá? Todas as variantes são perfeitamente válidas e aceitáveis, certo? Obviamente que cada uma dentro do seu contexto de uso, ok? Então, assim, eu vou esperar uma linguagem mais informal dentro de um contexto que é mais informal. Eu vou utilizar uma linguagem que é mais formal dentro de um contexto que existe uma certa formalidade, tá? Para além disso, coisas pontuais deste ano, tá? Capítulo 13 e 14. Marcas de pessoalidade e de impessoalidade. Marcas de pessoalidade, marcas de primeira pessoa. Marcas de impessoalidade, geralmente associada a marcas de terceira pessoa, certo? E para finalizar, quando a gente pensa nesses gêneros textuais que eles trabalham um pouquinho mais com a questão da linguagem verbal, não verbal, ou gêneros mais da ordem literária, a gente pode relembrar e revisar e frisar um conteúdo adquirido lá no ano passado, que é o conteúdo de intertextualidade, tá? Que é essa noção que um texto estabelece relação com o outro, certo? Seja para gerar humor, seja para gerar uma crítica. Então, é um conteúdo que, assim, que geralmente ele tá presente, sobretudo quando a gente trabalha com tirinha, com anúncio publicitário, então vale a pena revisar, certo, pessoal? Desejo para todos vocês uma excelente prova, façam a prova com bastante atenção, leiam bastante enunciados, certo? E tenham uma boa prova a todos vocês. Até mais!